Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já estou no capítulo 17. Já comecei esse capítulo e nesta oportunidade estarei dando prosseguimento aí, falando a respeito da cura dos 10 leprosos. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos expondo este evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 17. Então depois você pode ver os demais vídeos. Inclusive vou deixar no card acima essa playlist. E vamos lá. Está aí na tela o texto bíblico para que nós possamos meditar sobre ele. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Então Lucas, ele dá detalhes a respeito da localização e onde Jesus estava. Então Jesus, ele estava indo para Jerusalém e ele passaria pelo meio ali da região de Samaria e também da Galileia. Eu não sei se eu tenho um mapa aqui, não sei. Deixa eu ver aqui. Eu tenho este mapa, esse mapa aqui. Deixa eu ver se dá para diminuí-lo. Esse mapa aqui, tá aqui, tá assim. Veja bem, Jesus provavelmente estava nessa região aqui acima. Deixa eu melhorar aqui, isso. Então ele estava indo para Jerusalém. Jerusalém está bem aqui embaixo, aqui. Jerusalém aqui, e aqui está a região da Samaria, e aqui Galileia. Então Jesus, ele deveria passar aqui, se ele estava saindo dessa região, ele passava pelo meio da Samaria, aqui por Sicar, Siquém, e depois aí entrava no território da Judeia. Então nós sabemos onde é que Jesus estava. Então, continuando aí, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Então, provavelmente uma aldeia pequena, com poucos moradores, alguma vila ali na região da Samaria. Não sabemos se era Siquém, se era Sicar, pois Lucas não traz o nome, mas diz que esta aldeia ficava ali dentro desse território, Samaria ou Galileia, não sabemos. E ele encontra 10 leprosos, deca, a palavra aí 10 é deca, e leprosos é lepros, infectado com a lepra, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então eles ficaram de longe porque pela lei de Moisés eles deveriam ficar fora do convívio social. Isso é estabelecido lá no livro de Levítico. Tem todo um ritual, tanto quanto da enfermidade, como da cura também. Então, um homem, quando tinha esse tipo de enfermidade, ele deveria sair do convívio social e ficar isolado. Por isso que ali tinha 10 leprosos, eles estavam em um lugar.
Por isso que eles ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, descendo aí um pouquinho, ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Por quê? Porque lá no livro de Levítico, no capítulo 13, fala sobre a lepra. Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Então, era isso. E se fosse constatado, tinha todo um processo pelo qual ele era declarado purificado. Lá em Levíticos 14, 2, assim, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Então tem todo um processo quando ele era curado. Não é o assunto aqui nosso. O assunto aqui é nós mostrarmos a cura realizada por Jesus. E aí não é o caso aqui de mostrar como era o processo. Depois só você ler Levíticos 13 e 14, você vai ver como era feito o processo. Então Jesus, como cumpridor da lei, ele diz: mostrai aos sacerdotes. E interessante que aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então, quando eles tomaram a atitude de sair e ir até o sacerdote, no caminho eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, ou melhor, em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Interessante. Lembre que tem uma parábola do bom samaritano. O homem que socorreu, um samaritano que socorreu um homem que havia sido assaltado e também ferido pelos assaltantes ali na região da Judéia, onde passou um sacerdote, também passou um levita, e eles não socorreram o homem que estava ali quase morto, mas veio um samaritano que estava passando por aquela região ali. Esse homem estava indo em direção a Jericó, descendo, e esse samaritano, ele socorre esse homem. Agora aqui, nesta passagem dos 10 leprosos, então veja que os 10 foram curados. Dentre esses 10 havia um homem que era samaritano, e somente este que era samaritano é que voltou para agradecer. O interessante é que Lucas, ele deu ênfase da origem deste homem que voltou para agradecer a Jesus. E o interessante é que a palavra prostrou aqui é pípito. Ele caiu ele caiu por terra. Ele se prostra, ele cai por terra. É descer abaixo, que é a palavra pípito, o rosto em terra. O interessante é que ele volta também aí no versículo 15, dando glória a Deus. A palavra glória é doxazo, é exaltar, é magnificar. A palavra doxazo é um verbo. Então ele voltou aí glorificando o nome do Senhor em alta voz. Aí alto aí é megas, voz é fonê. Ele estava gritando em alta voz. E quando ele chega perto de Jesus, ele prostra. Veja a atitude deste homem. Ele ali estava grato, euharisto,
sentir gratidão, ser grato, agradecido, esse samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Jesus fez uma pergunta interessante. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? A palavra estrangeiro aqui no grego é alogenes. Alogenes é nascido de outra tribo que não era de Israel, um forasteiro. Olha, somente esse samaritano, esse estrangeiro, esse forasteiro aqui, que voltou e disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Interessante é que, será que este homem, sendo samaritano, ele não foi bem recebido ou não foi recebido pelo sacerdote? Muito provavelmente, porque os samaritanos não se davam com os judeus, não se davam. E no que se tratando de mostrar ao sacerdote, talvez o sacerdote tenha recusado a receber esse samaritano. E ele falou assim: já que você não quer me receber, eu volto e agradeço a Jesus. Não sei, não sabemos, o texto não dá detalhes. Mas o interessante é que este homem, ao ser curado, ele voltou para agradecer a Jesus pela cura recebida. Ele voltou para agradecer. E não somente para agradecer, ele estava também glorificando a Deus pelo fato acontecido. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Porque, na verdade, o povo de Israel, eles sempre esperavam um reino, que Jesus iria reinar ali. O fato é tanto que talvez eles não aceitaram o Messias, Jesus, como o Mashiach no primeiro momento, que Jesus veio de uma família pobre. Ele não veio um homem de destaque, com grande pompa, não. Jesus nasceu de José e Maria. Claro, obra concebida pelo Espírito Santo sem a participação humana. Mas, na visão dos fariseus, dos judeus da época, ele nasceu de José e Maria. E a família pobre, ali da região de Nazaré, inclusive lá em cima. E os judeus esperavam um libertador, já que os judeus estavam sob o jugo de Roma. Já fazia um bom tempo, estavam sob o jugo de Roma. Então, eles esperavam o quê? Um Messias libertador. Então eles esperavam esse Messias que libertaria o povo de Israel da mão do opressor e estabeleceria um reino aqui na terra. Esta era a visão dos fariseus. Mas Jesus disse que o reino de Deus não viria com visível aparência. A palavra aparência aí é parateresis. Ou melhor, parateresis, que o sigma não tem som de Z na língua grega, parateresis, que é o reino de Deus. Reino aí é basileia, reino é um poder real, domínio, uma realeza, governo. Jesus respondeu assim: olha, o governo de Deus, ele não vai vir de uma maneira que as pessoas possam observar, vê-lo. E ele prossegue: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. O que? O reino. Porque o reino de Deus está dentro de vós. E dentro aqui, entos, no interior de vocês. O pronome aqui, o pronome pessoal,
de vocês. Então esse pronome aqui, juntamente com a preposição entos, diz o seguinte, que está dentro, no interior de vocês. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Virá um tempo. E o tempo aqui não é kairos e nem cronos. Mas a palavra aqui é emera. Emera. Ou seja, Jesus já virá um dia em que desejareis ver um dos dias, novamente, emera, inclusive aqui usa a palavra emera 2 vezes, esse substantivo feminino. Emera aqui, que é dia, e aqui também emera, que é dia, mesmo substantivo feminino. Então, olha, virá um dia em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Por quê? Porque Jesus morreria e subiria para a sua glória e estabeleceria o seu reino invisível, o seu reino espiritual aqui na terra. Ou vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais. Ou seja, iam parecer falsos messias. Porque homem, filho do homem aqui, é um dos títulos do Mashiach, de Jesus, Filho do Homem. Então, olha, vai chegar dias em que alguém fala, ele ali, ou lá está. Não vades, nem os sigais. Por quê? Porque Jesus estava alertando a respeito dos falsos cristos. Lá em Mateus 24, 23, é o seguinte, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Por quê? Porque o Mashiach não viria com um reino de visível aparência. Porque Jesus, ele cumpriria o seu ministério terrenal, ou terrestre, morreria na cruz do Calvário, ressuscitaria ao 3º dia e depois assentaria à direita de Deus Pai, e aí assim, a partir desse momento, ele estabeleceria o seu reino aqui na terra, mas um reino espiritual. Era isso. E todos aqueles que aceitam a Cristo aqui nesta terra, eles passam a fazer parte desse reino em que Jesus é o próprio Rei. Por isso que você olha, se aparecer algum homem visivelmente dizendo, eu sou Cristo, não acrediteis. E ele continua falando a respeito da vinda dele, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Olha só, porque assim como o relâmpago aqui, astrape, brilho, fala do brilho do relâmpago. Olha, astrape aqui fala do raio em si, do brilho de uma lâmpada ou de um relâmpago. E fala fuzilando aqui, é interessante que 2 vezes, astrape, que é um substantivo feminino, fuzilando, que é um verbo, astrapto, então um é astrape, que é o substantivo, e o verbo astrapto seria mais ou menos o seguinte, como um brilho, porque assim como o brilho, brilhando, brilha de uma extremidade do céu, assim será o Filho do Homem no seu dia, porque ele vai repetindo. Então está aqui astrape, que é o substantivo, que é o brilho, o relâmpago, astrapto, que é o verbo, que é brilhar, e depois a palavra brilha aqui é lampo, que é brilhar, brilha. Então está falando que tudo do brilho em si, não no barulho do relâmpago, está falando do brilho. Assim como o relâmpago, ele brilha no céu, ilumina todo o céu, de uma extremidade do céu até a outra, naquele,
um momento muito rápido, e também todos vão ver. É interessante aqui que assim como o relâmpago, que todos veem o relâmpago, é coisa rápida, mas as pessoas vão ver o relâmpago. E ele diz que assim como todos veem o relâmpago de uma extremidade até a outra, assim também é a vinda do Filho do Homem. Mas ele prossegue aqui ainda, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Olha, mas importa que primeiro ele padeça. Quem? O Filho do Homem, Jesus. Padeça, padecer aqui, a palavra é pasco. E pasto, ou pasro, né, que seria pasro, que tem um som de R, seria uma pessoa passar por uma situação, uma experiência sensível, ser afetado por algo. Então ele ia padecer aqui, ele ia passar por algo, muitas coisas, polos, e seja rejeitado. Então, rejeitado aqui é apodokimazo, que é repudiado, desaprovado por esta geração. Geração aqui é Genea. Genea aqui fala de fala de uma paternidade, de um nascimento, atividade na língua grega, mas a Genea, não o Geneia, né? Porque o G na língua grega não tem o som de G, igual na nossa língua portuguesa, é Gui, então é Genea. Então Genea é uma época, um espaço de tempo aí de 30 a 33 anos. Então, tempo normalmente ocupado por uma geração sucessiva de 30 a 33 anos. Então, Jesus, olha, o Messias ele vai ser rejeitado por esta geração. Foi o que aconteceu. Jesus foi rejeitado, crucificado. Então, pode ver que lá em Mateus 16, 21 diz, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Jesus ele deveria padecer antes da sua vinda, em glória, fuzilando, ali como um brilho muito forte, todos vendo a sua glória. Ele primeiro deveria morrer. Interessante. E ele prossegue: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, as pessoas elas estavam levando a sua vida normalmente. É uma vida tranquila. Inclusive Jesus fala isso lá em Mateus 24. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, mesma coisa. Ou seja, porque assim nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui também Lucas fala a mesma coisa, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e destruiu a todos. Interessante. Ou seja, as pessoas estariam normalmente levando a sua vida tranquila, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Tem alguma coisa de errado nisso? Nada de errado. Então, o que Jesus queria dizer com isso aqui? Que as pessoas estariam levando a sua vida normalmente, comendo, bebendo, casando, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, a vinda do Mashiach, do Messias, será algo assim, no momento em que as pessoas menos esperam. As pessoas estarão levando as suas vidas normalmente, comendo, bebendo, casando. Olha só, e o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló
saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Apocalipto, ou seja, se revelar. Então veja que agora aqui no caso de Ló, está lá em Gênesis capítulo 19, depois você pode ler lá tranquilo. A passagem do dilúvio está lá em Gênesis capítulo 6, fala sobre a corrupção da humanidade quando Deus enviou o dilúvio. Gênesis 6 conta toda a história. E também Gênesis 19 vai falar sobre o fato aí de Ló. O justo Ló vivia na cidade de Sodoma. E as pessoas lá em Sodoma, elas comiam, bebiam, compravam, vendiam, poléu, negociar, troca, a palavra grega, plantavam e edificavam, ou seja, eles trabalhavam na agricultura, porque viviam da agricultura, e construíam as suas casas. Edificar aí, oikodomel, construir uma casa. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, eles nem esperavam isso, estava tudo tranquilo, tudo normal. Na hora que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E ele diz que assim será no dia. E a palavra aí, novamente ele usa emera. É um dia mesmo, o dia específico, em que o Filho do Homem, ou o Mashiach, se manifestar, como já disse Apocalipse. E ele continua, Jesus continua. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, igual modo, quem tiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, naquele dia em que estiver no eirado é a parte de cima. A palavra grega é doma. É a parte superior de uma construção. No formato, no plano horizontal, onde as pessoas geralmente aproveitavam para secar grãos ou construir até mesmo uma sala de jantar. Ou seja, quem estiver nas partes de cima da casa e tiver seus bens em casa, não desça para tirar. Ou seja, vai ser algo muito rápido, que não dá prazo de fazer absolutamente nada. Não dá tempo para voltar atrás. E ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Está lá em Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então me perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, aqui Jesus está querendo dizer que as pessoas estarão levando uma vida normalmente. Não que metade das pessoas serão levadas no dia da volta de Jesus. Nada disso. Aqui está dizendo assim, olha, que as pessoas estarão o quê? Dormindo em uma cama. Um casal dormindo em uma cama. Um será tomado, outro será deixado. Simples assim. 2 mulheres estarão moendo aí, moer o trigo para fazer as suas refeições. Então elas estarão juntas, porque uma vai girando ali a pedra e a outra vai colocando os grãos no interior da pedra para que os grãos sejam esmagados. Então esse trabalho aí de moer o trigo, ele é feito em conjunto. Então um será tomado e a outra será deixada. Então, ou seja, as pessoas estarão trabalhando no campo, tranquilo, sossegado, e no momento exato
sem perceber, serão levados. Outra coisa, olha, 2 estarão no campo. Campo aí é agro, estarão lá capinando, fazendo cultivo da lavoura. Um será tomado e o outro será deixado. Para dizer que as pessoas estarão trabalhando, dormindo, fazendo as suas coisas normalmente. Então, aqui Jesus estava, as pessoas estarão levando a vida normal, fazendo as suas coisas. E num determinado momento, quando o Filho do Homem se manifestar, essas pessoas que estarão preparadas subirão com o Senhor. E aí ele pergunta, com certeza os discípulos. Então lhe perguntaram aqueles que estavam ali ao redor de Jesus: onde será isso? Olha só, a pergunta é: onde será isso? Não é como será. Onde é o local. A palavra grega é pou. Qual lugar que vai acontecer isso? Ou seja, não é o lugar, mas onde estiver. Soma aí, palavra grega corpo, soma aí um corpo vivo. Onde estiver um corpo, ele quis fazer assim, olha, onde tem um corpo morto não ajunta os abutres. Abutres aí é uma ave de rapina. Onde estiver um corpo não ajunta os abutres, da mesma forma será. Onde estiver uma pessoa preparada, ali vai ser o lugar onde vai acontecer isso. Essa pessoa vai ser tomada. É isso. Pode ver que Jesus está dizendo onde, ou melhor, eles perguntavam para Jesus: onde será isso, Senhor? Ele falou assim, ele responde com o mesmo, roupou, onde, o local onde vai acontecer, ou seja, onde estiver uma pessoa ali preparada, é o local onde vai acontecer essas coisas. Por isso que ele falou isso: onde estiver o corpo, ali ajuntarão os abutres. Então, chegamos aí ao final. Deixa eu voltar aqui para a câmera principal. Então, chegamos aí ao final desse capítulo 17. No próximo vídeo, estarei indo para o capítulo 18. Deixa eu ver aqui. O capítulo 18 vai falar sobre a parábola da viúva persistente. Por quê? É parábola da viúva persistente. Então não perca o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até lá.